Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer pastel sorriso, de festa ou de lanchonete. E observe todas as dicas e todos os segredinhos para que você também tenha sucesso aí na sua produção. Tenho certeza que todos vão amar. Vamos lá para o passo a passo? Para a massa do nosso delicioso pastel sorriso, vamos precisar de poucos ingredientes que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. Aqui eu tenho 60 gramas de margarina e essa margarina ela tem 80% de lipídios e ela está gelada. 300 gramas de farinha de trigo sem fermento, uma caixa de creme de leite e o sal eu substituo por 50 gramas de parmesão. E se você quiser dobrar a receita, pode. Vamos fazer isso? Mais 60 gramas de margarina, mais 50 gramas de queijo parmesão, mais 300 gramas de farinha de trigo sem fermento e mais uma caixinha de creme de leite. Por que que eu fiz isso? Porque tem muita gente que fala assim, Ediva, posso fazer só meia receita? Pode. E se você quiser dobrar, também pode. Então, aqui ficou um total de 120 gramas de margarina com 80% de lipídios, 100 gramas de queijo parmesão, 600 gramas de farinha de trigo sem fermento e 2 caixinhas de creme de leite. E eu quero conversar uma coisa com você. Essa é uma receita com poucos ingredientes, não é verdade? Mas siga o passo a passo, observe tudo, porque se você não seguir o passo a passo, não vai ficar uma massa lisinha. Agora escreva aí no seu caderninho. Se eu pegar a farinha de trigo e jogar aqui dentro e tentar misturar tudo, sabe o que é que vai acontecer? A margarina, como ela está gelada, ela não vai ficar bem misturada, sabe, pessoal? Você primeiro tem que fazer um creminho com esses ingredientes aqui. Agora coloque a farinha de trigo. E você não pode misturar essa massa assim, em círculos, porque você vai desenvolver o glúten da massa, que é deixar essa massa elástica. Essa não é uma massa elástica, igual a massa do pãozinho, que você desenvolve o glúten. E ela também não é uma massa quebradiça, como a massa da empada. Eu costumo chamar essa massa, assim, de semi-quebradiça, sabe, pessoal? Observe que ela vai ficando com uma aparência de farofa, para um lado e para o outro. E essa forma de misturar faz muita diferença, viu, pessoal? Observe que massa linda, com uma aparência de farofa úmida. E agora que ela está assim, eu vou colocar a mão na massa para sentir a massa. E não tem outro jeito não, viu? Você tem que colocar a mão na massa. Mas eu não vou misturar assim, olha. Gente, é uma massa tão fácil de dar o ponto que só em pegar aqui e fazer isso, olha, eu já percebo que ela já deu ponto. É uma massa, observe bem de perto como ela está bem misturada, tá vendo? Toda a margarina aqui já está envolvida na massa, misturadinha, tá vendo? Perfeita. Aqui agora, olha, eu vou só unir, só isso, desse jeito aqui. Vou terminar de unir a massa aqui na bancada desse jeito aqui, olha. Prontinho, a nossa massa já está toda unida. E o próximo passo é colocar a massa na geladeira. Eu vou deixar lá por 15 minutos. E por que, Ediva? Você tem que levar a massa para a geladeira. Essa é uma massa que você tem que trabalhar com ela gelada. Como eu misturei aqui com minhas mãos, a margarina, ela descongelou um pouco. Por isso que eu vou levar para a geladeira. O recheio, você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. Aqui eu tenho 500 gramas de peito de frango cozido. É o filé.
E esse caldo aqui, ele está super saboroso. Eu preciso medir ele por conta da dica que eu vou passar para vocês. Olha, tá marcando aqui quase 250 ml de caldo. Pode anotar aí no seu caderninho, 250 ml de caldo. Se por acaso não der os 250 ml de caldo, você vai fazer isso. Coloque um pouquinho de água. Pronto. Agora eu tenho 250 ml de caldo. Quando o peito de frango está bem cozido, basta você fazer isso aqui, olha, que ele já desmancha. E quando você for fazer isso, faça isso com as luvas ou usando um garfo. Um dos recheios que faz com que os seus salgados estraguem assim rapidamente é o frango, principalmente se você for pegar aí com suas mãos. Ó, eu vou precisar apenas de 350 gramas do peito de frango desfiado. Eu não preciso mais do que isso. O restante aqui eu vou guardar. Observe que esse recheio é um recheio solto, olha só. E eu quero dar cremosidade. Eu posso dar cremosidade com requeijão cremoso? Posso, mas eu vou lhe ensinar aqui uma dica maravilhosa. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento. Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou misturar até que ele vire um creminho. O nosso creminho já está no ponto e olha só, essa é a textura. Ai, gente, se inscreve no canal, me dá essa moral. Depois de uma dica dessa, e você já deu meu like? Eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Aqui eu coloquei 2 colheres de sopa de tomate seco e 2 colheres de sopa de salsinha. E aqui não precisa levar mais no fogo. Olha só que recheio maravilhoso. E a primeira coisa que você tem que fazer é o recheio, porque você tem que trabalhar com ele frio. Não é nem morno, sabe, pessoal? Para não escaldar a massa do nosso pastel sorriso. E agora vamos para o quadro Dicas de Milhões do canal Bistrô dos Salgados. Ai, gente, a gente aprende a coisa com essa internet, né? Dicas de milhões. Pessoal, olha só. Ser bem sincera para vocês. Eu estou fazendo esse recheio aqui um dia antes da minha produção do pastel sorriso. Tá, vamos parar de brincadeira, né, pessoal? Agora você vai deixar esfriar e vai guardar na geladeira. E no dia seguinte, você vai fazer a sua massa do pastel sorriso e vai rechear e modelar os seus pastéis. E se você me perguntar nos comentários qual a validade na geladeira, pessoal, até 3 dias, mas por segurança, 2 dias. Eu nunca passei mais de 2 dias, sabe? Agora eu vou deixar esfriar e depois que ele esfriar, eu vou tampar e guardar na geladeira. Prontinho. Olha só, a nossa massa aqui já descansou e eu quero que você veja bem de perto a qualidade dessa massa. Olha só. Ela não é uma massa totalmente quebradiça e ela também não é uma massa elástica. Observe que ela não estica, olha, ela se quebra. Tá vendo? Aqui é o nosso recheio, dia seguinte. E eu coloquei esse plástico para evitar que criasse uma película aqui por cima. Ele tem um sabor maravilhoso. Mas se você quer dar um toque especial, coloque 150 gramas de bacon em cubinhos. E escreva isso aí no seu caderninho. Todas as vezes que você for usar bacon assim, em cubinhos, para colocar nos recheios dos seus salgados, sempre remova a capinha. Vou mostrar rapidinho para vocês.
Você não precisa colocar na panela nenhum tipo de gordura, porque o próprio bacon, ele já solta a gordura dele. Frite em fogo baixo. Agora que você já sabe como eu faço, pronto, o nosso recheio de frango cremoso com cubinhos de bacon está pronto. Gente, ele é maravilhoso, vocês precisam fazer. A espessura da massa é de 3 milímetros. E para que você tenha noção aí, use um kit especial, espeto de churrasco. Olha, tá vendo? Corre perfeitamente. Aqui eu tenho um kit de modelar pastéis. Eu vou cortar o tamanho de festa, que é esse daqui, o tamanho aqui é de 7 centímetros. E vou usar esse aqui, tamanho de lanchonete, esse tamanho aqui é de 15 centímetros. E se você não tiver um modelador desse, você não vai deixar de fazer. Use um copo, uma tampa, qualquer coisa aí redondinho. Tenho certeza que você tem aí. E eu vou fazer isso aqui com o restante da massa. Aqui eu tenho um saco para confeitar. Ele é descartável e vocês compram em casas que vendem produtos para a festa. E apesar de ser descartável, a qualidade do material é tão boa que eu não jogo fora da primeira vez que uso, não. Eu uso pelo menos umas 4 ou 5 vezes. Aqui você dobra, e aqui tem um segredo. Eu não vou simplesmente dobrar e apertar aqui na borda, não. Você tem que pressionar para marcar o recheio aqui, olha, tá vendo? Você tem que pressionar para que fique assim. Observe, bem de perto, tá vendo? Bem marcadinho aqui no lugar do recheio. Para o acabamento aqui da borda, eu vou usar um cortador aqui para dar o acabamento. Se você não tiver, não vai deixar de fazer. Use um garfo para pressionar. Eu vou usar esse utensílio aqui, não é nem para cortar, é mais para dar o acabamento mesmo. E olha só, lindo, né? E eu vou fazer assim com todos. Eu cortei 15 unidades com esse modelador aqui para a festa, 7 unidades com o modelador de lanchonete e fiz 2 unidades com esse modelador aqui menor. Quando você for colocar para assar, unte a forma com um pouco de óleo. Para pincelar, eu vou precisar de 2 gemas e eu removo aqui as películas. Adiciono uma colher de leite, uma colher de sopa. O objetivo aqui do leite é facilitar quando eu for pincelar. E para identificar, eu vou usar tomate cereja e orégano.
O meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E o tempo de forno, pessoal, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, vai ser entre 15, no máximo 20 minutos. Agora eu vou levar para assar. E escreva essa dica aí no seu caderninho. Não tente tirar da forma agora, porque eles ainda estão terminando o processo de cozimento deles. Se você tentar tirar agora, pode até quebrar. Então, deixa ele se firmar um pouco. Pronto, os nossos pastéis já estão frios. Quer dizer, estão morninhos. E é fácil aqui, sabe, de soltar. E sobre as embalagens, para você entregar ao seu cliente, você escolhe aí. Você pode usar pratinho de isopor e passar o plástico filme, fica também uma graça. Essa embalagem, que tem a tampa transparente, ela é de plástico. E tem essa embalagem aqui, que é uma caixa de papelão. Coloca a sua etiqueta e fica uma graça. Aqui eu tenho forminhas de papel, ela é a número 2. Gosto de usar o tapetinho. Esse tapetinho aqui, ele é de plástico, o tamanho dele é de 9 centímetros. Você coloca aqui. E agora, vamos experimentar, né, pessoal? Essa delícia, olha. Vocês precisam fazer. Que recheio maravilhoso, com esses cubinhos de bacon. Gente do céu! E essa massa perfeita. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser aprender ainda mais, eu tenho um e-book de salgados de festa com várias dicas e segredinhos para você ter ainda mais sucesso na sua produção. O link para a compra está na descrição. Um forte abraço e até o próximo vídeo.